Meus irmãos, a paz do Senhor, a palavra é para você que está pensando em desistir. Pois é, fica aí, Deus vai falar contigo agora e o nome do Senhor vai ser glorificado. O tema da nossa mensagem hoje é o cristão como atleta. Sim, nossa meditação se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24, que diz assim: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. E eles correm de maneira que eles alcançam. Amém, meus queridos? Meus irmãos, todo cristão está envolvido numa corrida espiritual que o levará para o céu. Sabemos que no percurso dessa corrida ele encontrará vários diferentes obstáculos no meio do caminho. Todos nós encontraremos obstáculos no meio do caminho. Não é apenas uma corrida que nós estamos correndo, não. É uma batalha, uma guerra espiritual. Preciso exercer muita paciência, porque existe muitos obstáculos na trajetória do caminho cristão. Precisamos ser perseverantes, constantes, não deixar-se vencer, muitas vezes pelo desânimo que bate à nossa porta. É necessário chegarmos ao ponto final da nossa trajetória. O motivo da desistência de muitas pessoas, às vezes, é o fato do corredor trocar o alvo, deixar de prestar atenção no alvo, para prestar atenção nos obstáculos da caminhada, muitas vezes dando mais ênfase às dificuldades da vida. Dessa forma, dispersa a atenção que deveria ser totalmente firmada no alvo, no prêmio que o espera. Na carreira cristã, o apóstolo Paulo disse que combateu o bom combate, que acabou a carreira, que guardou a fé. Entende-se que o atleta, para chegar, para alcançar o pódio, é preciso competir de conformidade com as regras estabelecidas. Toda competição tem regras estabelecidas, como, por exemplo, uma alimentação balanceada, descanso, sono, exercícios físicos, treinamentos e treinamentos e treinamentos. Assim, um atleta de Cristo precisa também conhecer as regras estabelecidas, obedecê-las, para ter condição de chegar no final desta caminhada, no final dessa trajetória. A carreira cristã que nos foi proposta, certamente que só alcançaremos a vitória final se alcançarmos a linha de chegada, o barco de chegada. Como o apóstolo Paulo, devemos negarmos a nós mesmos e deixarmos Cristo viver em nós. Devemos ter cuidado para não fraquejarmos no meio da caminhada, no meio da trajetória. A Bíblia diz lá em Gálatas 5, versículo 7, corrias também. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Foi o que Paulo falou aos Gálatas, vocês estavam indo também, vocês estavam correndo também. Quem foi que vos impediu para que vocês deixassem de obedecer à verdade? Quem foi? Os falsos mestres, os falsos doutores no meio do caminho. A realidade é que não vale a pena desistir no meio do caminho. O
prêmio não é para aqueles que apenas começam, é para aqueles que terminam bem. Quantas pessoas não começam bem e terminam mal? Outras começam mal e terminam bem. Muitos começam bem e terminam bem. Outros começam mal e passam o resto da vida mal. Mas o que foi que Paulo falou? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58. A Bíblia diz: retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não termos corrido em vão, de não ter trabalhado em vão. Filipenses 2, versículo de número 16. É necessário perseverar até o fim dessa corrida, para você que está cansado. Quais são os requisitos básicos, irmão Júlio, para chegar? Em primeiro lugar, deve-se haver uma disciplina pessoal. Ser disciplinado significa com frequência abrir mão, meu amigo, de certos direitos, abrir mão de certos desejos, abrir mão de conveniências, muitas vezes pessoais. É necessário, sim, uma disciplina pessoal. É necessário, em segundo lugar, o que? Ter perseverança. Lembra-se de Josué e Caleb. Os espias foram espiar a terra. 10 chegaram dizendo a má fama daquela terra. Mas Josué e Caleb trouxeram a boa fama. Vamos conseguir. O nosso Deus vai dar essa terra na mão da gente, Moisés. Vamos subir. Esses homens vão cair diante do Deus Todo-Poderoso. Perseverança. Um certo teólogo chamado Charles Swindoll, no seu livro A Perseverança, disse: por que devemos perseverar? Por que continuar enfrentando as fortes correntezas da vida? Por que isso? Porque é na arena, meu amigo, da realidade que o verdadeiro caráter é forjado, moldado, temperado, polido. É na perseverança que a vida de Cristo tem a máxima possibilidade de ser forjada em nós. A plenitude da salvação é assegurada só para aqueles que perseveram. A Bíblia diz lá em Mateus 24:13: aquele que perseverar até o fim, este será salvo para a glória do Senhor Jesus. O que é necessário, irmão Júlio, eu ter que fazer nesta caminhada cristã, porque eu estou cansado? Seja entusiasmado. Aleluia. Essa palavra entusiasmado é algo que não encontramos na Bíblia, não. Aleluia. Mas é algo que é inerente aos vencedores. Isso pode ser visto na vida do apóstolo São Paulo, quanto na vida do profeta Daniel também. Sim, vemos também o entusiasmo na vida de Noé, quando construiu a arca, 120 anos construindo aquela arca. Aleluia, quantas calúnias, difamação, aleluia, mas ele não perdeu o entusiasmo. E Deus mandou chuva e honrou o projeto de Noé para a glória de Deus. É necessário haver diligência na caminhada cristã, na caminhada, nesta corrida, tem que haver diligência. A Bíblia diz: guardai, pois, com diligência as vossas almas. Deuteronômio 4:15. A Bíblia diz: tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento, a lei
que Moisés, servo do Senhor, vos mandou. Josué 22:5. A Bíblia diz: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdeu uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar? Diligência. Portanto, assim como em tudo abundais em fé, em palavra, em ciência e em diligência, a vossa caridade para conosco, assim também abundeis nesta graça. A Bíblia diz: e vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência. 2 Pedro 1:5, é o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia ordena para a minha vida, para a tua vida. Diligência. Tape os ouvidos, seja surdo àqueles que se passa ao seu redor, ao que está passando ao seu redor. Não pode se depender da opinião do público. Necessidade de aprovação. Temos que estar atentos ao comando do nosso mestre. Todo atleta está atento ao comando do seu treinador. O atleta espiritual, meu amigo, tem que manter os seus olhos fixos no alvo. Quem é o alvo? É Jesus. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a desonra, e está sentado à direita do trono de Deus. Não podemos permitir que o nosso tempo seja roubado, que os nossos bens se transformem em ídolos, não, que o nosso dinheiro se transforme no nosso Senhor, ou que o nosso desejo desenfreado de saber sobre todos, neutralize a nossa fome pelas coisas espirituais, aleluia, e eternas. Não podemos deixar que isso aconteça, não. Qual é o prêmio reservado aos atletas vitoriosos? Pois de uma forma muito exuberante, de uma forma muito bela, a Bíblia apresenta inúmeras promessas de Deus aos seus filhos, aos atletas, aqueles que atingem o alvo proposto, que aqueles que finalizam a carreira, aqueles que têm fidelidade a Deus, vão adquirir prêmios espirituais para a glória de Deus. A Bíblia diz que a obra de cada crente terá uma recompensa, meu amigo. A Bíblia diz que o guardar da palavra de Deus redundará em uma recompensa. Escondi a tua palavra, meu Deus, para não pecar contra ti. Será reservado para o cristão que perseverar até o fim uma coroa incorruptível, uma coroa de justiça, a coroa da vida, uma coroa de glória. Vale a pena perseverar até o fim. Para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo, vamos perseverar para a glória de Deus. A Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo de número 11, meu amigo, versículo 1, a Bíblia diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A Bíblia diz que pela fé, aleluias, ofereceu, aleluias, Abel maior sacrifício do que o seu irmão Caim.
A Bíblia diz que pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado porque Deus o trasladou. A Bíblia diz que pela fé Noé, divinamente avisado de coisas que não se via ainda, temeu e para a salvação da sua família, aleluia, preparou a arca de Deus. A Bíblia diz que pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar onde havia de receber herança, sem saber nem para onde é que ele ia. Pela fé, a mesma Sara, recebeu o poder de conceber e deu à luz. Aleluias. A Bíblia diz, meus queridos irmãos, que pela fé vamos alcançar o reino de Deus. Os céus é alcançado pelo esforço. Pela fé, Isaac abençoou Jacó. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou os filhos de José. Foi pela fé que José, próximo da morte, aleluia, deu ordem acerca dos seus ossos aos filhos de Israel quando saísse do Egito. Foi pela fé que Moisés foi escondido por 3 meses por seus pais. Foi pela fé que os muros de Jericó caíram ao toque das trombetas. Foi pela fé que a meretriz Raabe, aleluias, acolheu em paz os espias de Deus. O que mais direi? Faltar-me-ia tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel, dos profetas de Deus. Pela fé esses homens apagaram a força do fogo. Aleluias, da fraqueza tiraram força. Foi pela fé, meu amigo, que as mulheres receberam a ressurreição dos seus filhos mortos. Sim, foi pela fé que uns foram apedrejados, cerrados, tentados. Foi pela fé que uns vestiram peles de ovelhas, de cabras. Foi pela fé que muitos foram maltratados, aflitos. Aleluia, os homens que andaram errantes pelo deserto, pelos montes, pelas cavernas, pelas covas, homens que o mundo não era digno. Foi pela fé que correram a paciência. Aleluia, foi pela fé que correram a sua corrida. Aleluia, com paciência, a carreira que estava proposta. Foi pela fé que você vai vencer, vai ser pela fé que você vai chegar lá. Você é uma atleta de Cristo. Não desista agora, receba esta palavra de Deus, para a glória do Senhor Jesus. Seja diligente, persevera, busca a Deus, tenha fé em Deus, ore a Deus, jejuma, consagra, lê a palavra, não desista agora, não, vai até o fim. Você já chegou até aqui, lembra-se de quantos livramentos Deus não já te deu, lembra de quantas batalhas você não já venceu, lembra Davi disse, eu já venci o leão, já venci o urso, esse gigante não é nada, não vai ser nada, meu amigo. Isso que você está passando é apenas mais uma batalha para você contar vitória na frente. Deus vai te dar vitória. Recebe esta palavra. Se você gostou, se inscreva aí no canal, nos ajuda a pregar a palavra de Deus, que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Compartilhe nos grupos de WhatsApp, compartilhe com teus amigos que estão passando por um momento difícil, compartilhe com aquela pessoa da faculdade, da universidade que está passando um momento que está querendo desistir. Não desista, vá até o fim. Jesus está voltando. Olha o que está acontecendo no mundo, terremoto, fome, olha as chuvas de São Paulo, não sei quantos mortos, tempestade maior da história de São Paulo, olha a chacina agora, aliás, por causa de um jogo de sinucas, homens se matando, aliás, está acontecendo muita coisa, amor de muitos frios, aleluia, mas nós vamos chegar lá, porque Jesus está voltando. Fica, persevera,
persevera, aleluia, não desista agora, não desista agora, ora por mim, que eu estou orando por você, para a glória de Deus, você vai chegar lá. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra vai findar, sim. A Bíblia diz que melhor é o final das coisas do que o princípio delas. Mas, irmão Júlio, o final não, você não está no final. O final vai ser melhor. Creia nisso, acredite nisso. Vai ser melhor. Na verdade, o teu princípio terá sido pequeno, está escrito lá em Jó, mas o final vai florescer. Você vai ser aleluia, você vai ser próspero, você vai florescer e o nome do Senhor vai ser glorificado. Em nome de Jesus, ora por nós, meu irmão, que eu estou orando por você. Amém.